Hábitos atômicos. Eu adoro livros que falam sobre comportamentos. E Hábitos Atômicos, pequenas mudanças, resultados impressionantes, que foi um best-seller do New York Times, do James Clear. Ele traz um método muito interessante, lógico e fundamentado de como você adquirir hábitos. Né? Hábitos são tão importantes, né? Não para pessoas, para nossa vida pessoal, para nossa vida profissional, e para você que é gestor ou trabalha na área de marketing ou produtos ou é empresário, entender como as pessoas consomem, por que elas atuam daquela maneira na relação, na sua relação de vida, na sua relação com produtos e serviços, tem tudo a ver com a formação de hábitos e entender os hábitos. Bom, então o livro, ele traz alguns dados interessantes, né, do poder dos hábitos, o tempo que eles demoram para ser formados. E o que eu mais acho interessante é que ele traz 3 leis em 4 passos simples de como você incorporar esses hábitos. Então, primeira lei, tornar o hábito claro, né? Deixar ele evidente para você. Entender que a motivação, ela é muito superestimada, né? Então, as pessoas acham que é tudo uma questão de motivação, de eu quero, eu consigo. Mas entenda, o ambiente ajuda demais nisso. Já vou falar sobre isso. Então, primeira lei, torne-o claro. Segunda lei, torne-o atraente. Gente, não faça de um hábito novo um sacrifício. Torne ele atrativo, interessante. Torne-o fácil. E, finalmente, torne-o satisfatório. Então, você não vai mudar um hábito de um dia para a noite, deixar de fazer alguma coisa e começar a fazer outra assim, rapidamente. Não. Então, você primeiro tem que entender que cada novo hábito, ele passa por 4 passos, que são o estímulo, né? O que eu estou buscando, o desejo, o que eu quero conseguir obter com aquilo, a resposta que eu vou ter e a recompensa, tá? Então, a partir dessas 4 etapas, o autor, ele explica como que a gente pode fazer para criar esse hábito. E ele traz algumas definições, é um livro muito gostoso de ler, ele traz algumas definições interessantes do tipo: hábito são os juros compostos do aperfeiçoamento. Simplesmente genial, né? Então, e o sucesso da gente, quero ver se você discorda disso, se você tem algo a acrescentar para mim. O sucesso é resultado de hábitos diários, não transformações únicas na vida. Então, os grandes sucessos não é o momento eureka, são as construções que decorrem de hábitos, tá? Então, hábitos são muito importantes, não é frescura. Então, os resultados são uma mensuração tardia dos hábitos que a gente tem. Então, o patrimônio líquido que você tem, estou falando financeiro, é uma mensuração de seus hábitos financeiros. Seu peso é uma mensuração tardia de seus hábitos alimentares, da sua atividade física, seu conhecimento de seus hábitos de aprendizado, sua bagunça de seus hábitos de limpeza. Então, você colhe o que planta e cultiva. Então, quando você tem hábitos bem estabelecidos e positivos, você tem um acúmulo de produtividade. Já quando você tem um acúmulo negativo, né, você não trabalha eles bem, não consegue criá-los, você tem um acúmulo de estresse. Confere? Positivamente, acúmulo de conhecimento, acúmulo de relacionamentos. Negativo, você fica ansioso, pensamentos negativos, indignação, tá? Então, gente, veja só, a gente precisa entender alguns conceitos interessantes. Então, olha só, como é o progresso? Então, imagine que você tem um cubo de gelo na sua frente, a sala está fria e você pode ver a sua respiração. Sabe como? Nesse momento, a temperatura é de 25 graus, mas lentamente a sala começa a esquentar. 26, 27, 28, o gelo tá ali. 29, 30 e 31. Nada acontece. De repente, a temperatura atinge os 32 graus e o gelo começa a derreter. Então, uma mudança de 1 grau, aparentemente, desencadeou uma grande mudança. Mas esse 1 grau foi resultado das mudanças, das diminuições de grau anterior. Então, momentos são revolucionários, são muitas vezes o resultado de várias ações anteriores. E é isso que a gente precisa assimilar, que criam o potencial para uma grande mudança. Então, esse padrão aparece em todos os lugares.
O câncer passa 80% da sua vida indetectável. Depois ele toma o corpo em meses. O bambu mal pode ser visto nos primeiros 5 anos. De repente, ele atinge 27 metros em 6 semanas. Gente, então o hábito ajuda nesse processo desconhecido, tá? Então ele explica sobre isso, que é o platô do potencial latente. Então não é sucesso instantâneo. Ele passa a ser visível, mas os hábitos estavam ali fazendo isso acontecer, tá? A sabedoria nos diz que se a gente quer ter sucesso na vida, entrar em forma, relaxar mais, se preocupar menos, é definir metas específicas e práticas. Fazer isso de uma maneira bacana, tá? Gente, tem muita coisa rica nesse livro. Ele fala das mudanças de comportamento, que primeiro, né, a gente precisa se preocupar com os resultados, depois com os processos, depois a gente acaba mudando a nossa própria identidade. E a forma definitiva de motivação intrínseca é quando um hábito se torna parte de quem você é. Uma coisa é dizer, eu sou o tipo de pessoa que quer algo. O que é muito diferente do sou o tipo de pessoa que é algo. Entende a diferença? Então vamos lá, vamos trabalhar nisso. Tem muita coisa, tá? Mudar a identidade. Então, decida o que você quer e prove isso para si mesmo com pequenas vitórias. Essa questão do passo a passo, das pequenas vitórias, eu tenho visto isso, lido isso em vários livros, sobre hábitos, sobre comportamento, né? Então, isso se repete, a gente tem que tirar essa ansiedade de querer tudo de uma hora para outra. Então, os passos simples. Então, de novo, estou trazendo algumas definições que eu marquei aqui porque eu acho muito legais. Então, o hábito é um comportamento repetido o suficiente que ele se torna automático. Então, ele começa com uma formação de tentativa e erro. Sempre que você encontra uma nova situação de vida, na sua vida, seu cérebro precisa tomar uma decisão. Confere? Então, como que eu respondo a isso? Então, na primeira vez que você se depara com um problema, não tem certeza de como resolvê-lo. E daí você vai tentando buscar soluções para ele. E como você começa a enfrentar um problema repetidamente, o seu cérebro começa a automatizar esse processo para resolvê-lo. Então, os seus hábitos são apenas uma série de soluções automáticas que resolvemos os problemas e as tensões que você enfrenta regularmente, tá? É isso que é hábito. Então, são atalhos mentais aprendidos com a experiência. Então, ele torna a vida mais fácil. Então, fazer você pensar que é preciso escolher hábitos, construir hábitos e alcançar a liberdade, uma coisa está ligada à outra. Hábito não te prende, hábito te liberta, tá? Então tem muita ciência por trás do hábito e ele explica isso de uma maneira brilhante. Ele explica o que é o estímulo, o desejo, a resposta e ao resultado, a recompensa. Então, o estímulo desencadeia um desejo, que motiva uma resposta, que fornece uma recompensa, que satisfaz o desejo e, em última instância, se associa ao estímulo. Junto, esses 4 formam um feedback neurológico, né, que faz com que você crie esses hábitos automáticos. A fase do problema inclui o estímulo e o desejo. É quando você percebe que você precisa mudar, tá? Então, e a fase da solução é a resposta e a recompensa. Então, por exemplo, coisa simples, né? Seu telefone vibra com uma nova mensagem de texto. É um estímulo. Desejo, você quer descobrir o conteúdo da mensagem. Fase da solução, resposta. Você pega o seu telefone e lê a mensagem. Recompensa, você satisfaz seu desejo de ler a mensagem, pega seu telefone e associa ao sinal. E por aí vai, né? Então você precisa trabalhar nisso, de como fazer com que isso... você transforma isso o tempo todo no dia a dia. Bom, gente, tem muita coisa de dicas aqui de o que você pode fazer para mudar seus hábitos. O primeiro passo é ter consciência, avaliar os hábitos e fazer isso de uma rotina. E é interessante quando você cria um novo hábito e você começa a agendá-lo, do tipo... Durante a próxima semana, vou participar de pelo menos 20 minutos de exercícios vigorosos no dia tal, da hora tal, em tal lugar. Quando você fala assim, eu vou começar a fazer atividade física semana que vem.
é uma coisa. Quando você determina dia, hora, local e agenda, isso te facilita a que você cumpra aquela fase de intenção. Então, você pode fazer uma intenção de implementação de hábito da seguinte maneira: quando a situação X surgir, executarei a resposta Y. Então, quando você vai planejando as coisas, quanto mais elementos você traz para esse novo hábito, mais fácil ele é construído no seu cérebro, tá? Então, pensem absolutamente nisso. Então, essa questão... Então, por exemplo, eu quero um hábito de meditação. Vou meditar por 1 minuto às 7 horas na minha cozinha. Vou estudar espanhol às 20 horas por 20 minutos no meu quarto e por aí vai. Determine, né? Quando você tem intenção de implementação, elabore ela bem. Uma outra dica é o efeito de Derô. É você empilhar hábitos, né? Então, por exemplo, da meditação, vou meditar tantos minutos pela manhã, combine assim, ó. Depois de tomar café da manhã, meditarei por tantos minutos. Então, você faz um vínculo, chama-se empilhamento. Então, isso facilita a implementação também, tá? Legal, né? Isso chama-se empilhamento de hábitos. Isso facilita quando você quer criar um hábito novo, isso te estimula. Então, por exemplo, se você vai num lugar, você quer uma prática de exercícios físicos, você vai escrever, vai pensar assim: se houver escadas naquele prédio, eu vou optar por usá-las ao invés de usar o elevador. Então, se comprometa com essas coisas. Nossa, o empilhamento, né? Vários estudos me mostraram que a gente escolhe alguns produtos não pelos que são, mas por causa de onde estão. Então, o ambiente molda o contexto, o hábito, tá? Muitas atitudes que tomamos a cada dia não são moldadas por propósito ou escolha, mas pela opção mais óbvia. Então, gente, muita coisa que a gente precisa pensar nisso, tá? Se considerar. Então, todo hábito deveria ter um lar, um espaço, né? O contexto, pensa em gatilhos para o teu hábito. O contexto envolve o comportamento. Ele fala de autocontrole, de como você controlar esse hábito, de você torná-lo, agora vamos falar dele, torná-lo mais atrativo, né? Dele explica da dopamina, o papel da dopamina para a gente criar esse hábito. Então, por exemplo, a forma de empilhamento de hábitos é aquela que a gente fala: depois de tal hábito atual, eu irei hábito que eu preciso. Depois do hábito que eu preciso, eu vou para o hábito que eu quero. Também você pode criar essas tentações. Então, depois que voltar do meu horário de almoço, vou ligar para 3 clientes em potencial. Preciso. Depois de ligar para 3 clientes potenciais, eu vou assistir ESPN, que eu quero. E por aí vai. Então, crie, né? É torná-la atrativa. É você anexar a um hábito que você precisa alguma coisa que você quer fazer. Mas você só vai fazer se você fizer o que você tinha que fazer, tá? Daí fala do papel da família, explica que nós evitamos os hábitos de 3 grupos em particular, os mais próximos, a maioria, os poderosos. Gente, muita coisa de imitação, de corrigir, que dá dicas assim muito fáceis para a gente começar a criar. Outra coisa que é importante para torná-la atraente é criar um ritual de motivação, né? Então, sempre que você tem que fazer aquele hábito que você está se esforçando para criar, crie algo motivacional depois. Isso vai te ajudar muito, 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 muito. Lei do mínimo esforço, ele explica o ambiente para uso futuro. Hábitos são o começo, não o ponto final. Eles são o táxi, não a academia. Achei o máximo. Então, muito fácil. Pense em hábitos de participar de atividades físicas, né? Crie sequência. Então, muito fácil. Coloque os tênis. Fácil, caminhe por 10 minutos. Moderado, caminhe 10.000 passos. Difícil, corra 5 quilômetros. Muito difícil, corra uma maratona. Então, o que ele está dizendo aqui, para tornar fácil um hábito, é você criar um processo, você ritualizar aquele processo. Então, quando você começa, não tem preguiça de ir na academia de manhã, levanta, coloca o tênis. Você está começando aquele processo.
tá? Então vai, assim, a partir do momento que você vai incorporando coisas naquele processo, vai fazendo etapas, você vai ficando mais próximo. E, eu não vou fazer toda a série completa na academia nem esteira. Ponha o tênis, vai e faça 2, 3 coisas se você tá cansado. Mas não tire, não desvincule do hábito, tá? Então é você modelar sempre o hábito. Sempre o hábito, modelar, tá? Cria um dispositivo de comprimido, de estímulo, tá? De compromisso. Então, deixa eu ver o que mais eu quero trazer para você. Reduza a resistência, adeque o ambiente, domine o momento decisivo. Então, otimize as pequenas escolhas nesse trajeto. Reduza a dimensão dos seus hábitos para que cada etapa fique o menor tempo possível. E automatize. Algumas coisas, usa a tecnologia para automatizar, para te ajudar a cumpri-lo, tá? Gente, tem muito mais coisa de tornar, por exemplo, esse hábito satisfatório, das recompensas, né? Porque nós, já li em outros livros, a gente busca recompensa imediata. E hábito não é recompensa imediata, é o acúmulo, né? É o que vai te incorporar no teu dia, como eu comecei contando o episódio do gelo. Então, controle, né, a satisfação instantânea por uma satisfação mais plena, mais duradoura, né? Pense nisso, como manter os bons hábitos todos os dias. Gente, muitas fórmulas, muitas coisas muito interessantes, né? Sempre que você conseguir um hábito, se recompense. Transforme o fazer nada em algo agradável. Use um rastreador de hábitos, acompanhe a duração dos hábitos. Nunca quebre um hábito 2 vezes, tá? Ainda mais no momento que você tá construindo, não saia dos trilhos. Reestruture a sua atitude mental. Use a tecnologia, crie um contrato de hábitos. Se eu fizer isso, eu vou ganhar isso. Se eu não conseguir fazer aquilo, eu vou doar um dinheiro para alguma coisa, sabe? Estruture, faça contratos com você e incorpore outras pessoas nesses teus contratos, vão te ajudar. O vídeo tá longo, ficou longo, mas, gente, o que me convenceu é que é possível criar hábitos. Para tudo tem um jeito, qualquer tipo de hábito. Você precisa se conscientizar e utilizar essas técnicas que ele traz aqui, tá? De tornar ele atrativo, de tornar ele fácil, sabe? Fazer essas regrinhas, esses joguinhos, entendendo que a recompensa não é imediata, mas ela é duradoura. E ela muda vidas pessoais e profissionais. O livro é ótimo, gostoso de ler, super recomendo.